Locke versus Marx. Liberdade individual ou coletivismo? Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante rumo a um confronto filosófico que atravessa séculos, ecoando até os dias atuais e moldando a forma como pensamos sobre liberdade, igualdade e as escolhas que enfrentamos diariamente em nossas vidas complexas e aceleradas. Um mundo onde as tensões entre o indivíduo e a sociedade definem desde as políticas que nos governam até as lutas por direitos e justiça que agitam nossas ruas e telas. Permitam-me apresentar os protagonistas desse embate. John Locke, o liberal da Inglaterra do século XVII, contra Karl Marx, o revolucionário da Alemanha do século XIX, duas figuras monumentais cujas ideias são radicalmente opostas, mas falam diretamente aos dilemas que vivemos hoje em dia, desde a busca por autonomia pessoal até o clamor por uma sociedade mais equitativa em um tempo de desigualdades gritantes. Imaginem só. De um lado está Locke, um pensador forjado na Revolução Gloriosa Inglesa, uma era de monarcas destronados e parlamentos ascendentes, onde a liberdade começava a florescer, defendendo a liberdade individual como o fundamento da sociedade. Uma visão onde os direitos à vida, à propriedade e à escolha são inalienáveis, protegidos por um governo que serve ao povo e não o contrário. Do outro lado, temos Marx, emergindo de uma Europa do século XIX marcada pela Revolução Industrial. Uma Alemanha de fábricas fumegantes e trabalhadores explorados onde a miséria contrastava com a riqueza, proclamando o coletivismo, onde a luta de classes derruba as desigualdades e o bem comum prevalece sobre o egoísmo, um ideal que floresceu em um tempo de revoltas e sonhos de um mundo sem opressores. Qual é o cerne dessa disputa? Trata-se da eterna questão da liberdade individual contra o coletivismo, um embate entre proteger o direito de cada um e construir uma sociedade para todos, uma tensão que ressoa em todos os cantos da existência humana, desde as decisões que tomamos sobre nossas vidas até os debates sobre impostos, saúde e trabalho que dividem nações e comunidades em busca de equilíbrio ou ruptura. Locke ensinou que todo homem tem direito à vida, à liberdade e à propriedade. Uma visão que há mais de 3 séculos moldou as democracias modernas, oferecendo um contrato social onde o governo existe para garantir os direitos naturais, uma ideia que ressoou entre colonos e revolucionários, prometendo um mundo onde cada indivíduo é soberano sobre si mesmo. Marx, em contrapartida, afirmou que a história da humanidade é a história da luta de classes, uma ideia que há mais de um século incendiou revoluções, defendendo que a liberdade verdadeira só vem com a abolição da propriedade privada e a vitória do proletariado, um chamado que ecoou entre operários e ainda hoje ressoa em quem luta contra a concentração de poder e riqueza. Esse não é apenas um debate acadêmico empoeirado guardado em livros antigos. É um confronto vivo que coloca o eu contra o nós, uma dicotomia que vemos na política, na economia e até nas pequenas decisões do nosso cotidiano, como escolher entre guardar para si ou compartilhar, em um mundo que oscila entre o mérito individual e a justiça coletiva. Como esse choque ancestral se conecta ao nosso mundo caótico e hiperconectado de hoje, onde o capitalismo exalta o sucesso pessoal e os movimentos sociais clamam por igualdade, enquanto navegamos entre a promessa de liberdade e o peso das disparidades que dividem ricos e pobres em um planeta globalizado? Pensem em como vocês veem a sociedade priorizar a liberdade própria ou o bem de todos. Vocês já defenderam seu espaço ou lutaram por algo maior? Uma escolha que reflete não apenas nossos valores, mas como enfrentamos um tempo de startups bilionárias e favelas ao lado, de direitos pessoais e crises coletivas? Vamos mergulhar fundo nas vidas desses dois pensadores, desvendando suas filosofias passo a passo, explorando como elas nasceram e o que nos revelam sobre os desafios que enfrentamos, desde as disputas por poder em nossas cidades, até aqueles momentos silenciosos em que nos perguntamos se a liberdade vale mais que a igualdade, ou se ambos podem coexistir em um mundo tão desigual. Locke nasceu em 1632 em Rington, Inglaterra, uma vila tranquila que logo seria sacudida pela Guerra Civil Inglesa e pela Revolução Gloriosa de 1688,
um médico e filósofo que viveu em um tempo de reis destronados e ideias novas, escrevendo 2 tratados sobre o governo, enquanto a monarquia cedia lugar a um parlamento mais forte, moldando uma visão de liberdade que influenciaria o mundo. Era uma época marcada pela ascensão do mercantilismo e pela luta contra o absolutismo, um mundo onde a Magna Carta ecoava e os colonos sonhavam com autonomia. E Locke, em seus tratados, ofereceu uma filosofia liberal que via o homem como dono de si mesmo, defendendo um governo limitado que protege os direitos naturais em vez de os sufocar sob o peso de um rei tirânico. No cerne de sua filosofia está a ideia de que a propriedade é um direito natural, fruto do trabalho humano, e o governo nasce de um consentimento, uma visão que ele desenvolveu enquanto observava a Inglaterra se reerguer após décadas de conflito. Um país onde os camponeses lutavam por terras e os comerciantes buscavam prosperidade em um novo ordem política. Para Locke, a liberdade individual é sagrada e o Estado deve servi-la, uma ideia que ele viveu ao apoiar a Revolução Gloriosa, fugindo para a Holanda durante perseguições e escrevendo em exílio, um testemunho de sua crença de que o poder vem do povo, não de coroas, uma semente que floresceria em constituições como a americana anos depois. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à propriedade, ele escreveu, um princípio que ressoou entre os ingleses, nobres, comerciantes e colonos, e ofereceu um modelo de sociedade que atravessou séculos, ainda hoje inspirando quem defende a autonomia em um mundo de regulações e controles que nem sempre parecem justos. Ele defendava que o governo é um contrato, dissolvível se falhar, uma filosofia que ressoava nas tabernas e nas câmaras parlamentares e que hoje nos provoca a pensar sobre o equilíbrio entre liberdade e autoridade, seja em debates sobre privacidade digital ou no direito de possuir o que conquistamos com nosso esforço. Imaginem um inglês em traje simples, escrevendo em um exílio sob a luz de velas, sonhando com liberdade enquanto a Inglaterra muda ao fundo. Esse é Locke, um símbolo de autonomia em um mundo em transição, cuja vida reflete a luta por um espaço onde o indivíduo possa prosperar sem ser esmagado pelo poder. Sua visão, liberal e prática, nasceu de uma realidade onde a liberdade era uma conquista, um ideal que atravessou séculos para nos ensinar a proteger o que é nosso, oferecendo uma lente para entender por que valorizamos tanto a independência em um mundo de sistemas que nos cercam e nos definem. Agora, avancemos até 1818, para Trier, onde Karl Marx nasce em um mundo bem diferente, uma Alemanha do século XIX, marcada pela Revolução Industrial, pelas fábricas que vomitavam fumaça e pela exploração dos trabalhadores, uma cidade às margens do Reno onde a burguesia crescia e os pobres afundavam, moldando um pensador que via na história a chave para um futuro sem classes. Marx entra em cena como um revolucionário, cuja vida de exílios e escritos como O Manifesto Comunista desafiaram o capitalismo, vivendo em Londres em uma era de máquinas a vapor e cortiços imundos, um filósofo que colaborou com Engels para propor uma sociedade onde a propriedade comum acabasse com a miséria, enquanto o mundo ao seu redor se dividia entre ricos e proletários. No coração de sua filosofia está a crença de que o capitalismo gera desigualdade, e a luta de classes é o motor da história, uma visão que ele forjou observando as ruas de Manchester, onde crianças trabalhavam até a morte e os lucros enchiam os bolsos de poucos, um reflexo de sua própria pobreza enquanto escrevia em bibliotecas frias. A história da humanidade é a história da luta de classes, ele declarou, um grito contra a exploração e um chamado para o proletariado derrubar os opressores, uma ideia que ressoou entre operários e revolucionários, inspirando levantes como a Revolução Russa e ainda hoje ecoando em quem protesta contra a concentração de riqueza em poucas mãos. Para Marx, a liberdade individual é uma ilusão sob o capitalismo, e a verdadeira emancipação vem do coletivismo, uma filosofia que ele viveu ao ser expulso de países por suas ideias, escrevendo enquanto enfrentava a fome e a doença, um testemunho de sua crença de que a igualdade exige sacrifício e união contra os poderosos. Imaginem um alemão em um casaco puído, escrevendo em uma biblioteca enquanto Londres ferve ao redor. Esse é Marx, um símbolo de coletivismo em um mundo desigual,
cuja vida foi um exemplo de como a filosofia pode incendiar a luta por justiça, desafiando-nos a repensar quem controla o que temos e por quê. Sua visão radical e igualitária nasceu de uma realidade onde o trabalho era exploração, oferecendo um caminho de revolução que ressoa em nossa era de crises econômicas, um convite para questionar as desigualdades modernas, seja em salários injustos ou no poder das corporações, e imaginar um mundo onde todos tenham voz. Então, aqui estamos. Locke buscando a liberdade individual com um governo mínimo, um liberal que exalta o direito de cada um, enquanto Marx clama pelo coletivismo, um revolucionário que prioriza o bem de todos, duas visões que definem como encaramos a sociedade em suas formas mais fundamentais. Em um dia de escolha, guardar ou dividir, Locke diria para proteger o que é seu, confiando na liberdade. Mas Marx insistiria em compartilhar, lutando pela igualdade, uma escolha que enfrentamos hoje ao decidir entre direitos pessoais e responsabilidades coletivas em um mundo de contrastes. Vivemos em um mundo onde o liberalismo de Locke guia democracias, mercados livres, propriedade privada prometem prosperidade, mas também onde o coletivismo de Marx pulsa em quem marcha por justiça social ou defende sistemas como saúde universal, uma dualidade que reflete nossas lutas entre o eu e o nós. Pensem em um momento que vocês já viveram. Defender seu ganho ou apoiar os outros, Locke os levaria à autonomia pela razão, ensinando a valorizar o individual, enquanto Marx os guiaria à solidariedade, exigindo uma sociedade sem explorados, um contraste que molda como navegamos o presente. Então, quem vence esse embate? Locke oferece a sabedoria prática da liberdade, um guia que nos empodera em tempos de escolha com a promessa de autonomia, enquanto Marx traz a força do coletivismo, uma visão que nos une contra a injustiça, mesmo que exija abrir mão do que chamamos de nosso. Na vida, Locke é o espaço que conquistamos, um ideal de independência em um mundo competitivo, enquanto Marx é o grito que nos reúne, um sonho de igualdade em meio às divisões. Ambos nos tocam, em dias de conquista ou de luta, uma dualidade que sentimos em cada escolha que fazemos entre o próprio e o comum. Vamos encerrar com um desafio. Hoje, notem uma decisão que enfrentam, um ganho pessoal ou um bem maior. Locke diria para buscar a liberdade, protegendo o que é seu, enquanto Marx os chamaria para o coletivo, lutando por todos. Qual voz vocês seguem, autonomia ou solidariedade, em um mundo que exige tanto o eu quanto o nós?